Desde a publicação do livro Drácula de Bram Stoker, os vampiros vêm sendo uma fonte interminável de inspiração para histórias no cinema, na TV ou até mesmo nos quadrinhos. Na grande maioria dos casos, eles normalmente são retratados como criaturas cruéis que só querem se alimentar de sangue dos humanos. Mas existiu um vampiro que não queria nada disso. Ele só queria paz e o sossego longe de todo esse ambiente das trevas. E o nome dele é Dom Drácula, de Osamu Tezuka. E hoje eu vou te contar um pouco da história e curiosidades desse que foi um anime muito bom, mas durou pouco tempo. Nos anos 70, o mestre dos mangás, Osamu Tezuka, resolveu trabalhar com mangás um pouco mais voltado para as famílias, porque segundo ele era responsável pelaquela grande onda de violência que assolava os quadrinhos japoneses. Nesse período, Tezuka então começou a bolar a história do vampiro mais famoso da cultura pop. Utilizando o Drácula para criar o personagem Dom Drácula, ele começou a ser publicado na revista Shonen Champion em 1979. Trazia uma visão peculiar do famoso personagem. Como Tezuka estava numa fase mais calma, ele decidiu que seu novo mangá não iria retratar o Príncipe das Trevas como um ser cruel, sedento por sangue e mortes, aquela historinha toda que vocês conhecem. Muito pelo contrário, Dom Drácula era um vampiro bobalhão. A série não tinha uma grande reviravolta, uma grande história, grandes tramas que a gente estava acostumado, que os animes sempre proporcionaram pra gente. Muito pelo contrário, tinha algumas tramas bobinhas. Tanto que os episódios, eles tinham início, meio e fim. Então se tu assistisse o primeiro episódio ou se assistisse o último episódio, não faria tanta diferença assim. Tá, eu posso estar exagerando, mas assiste qualquer episódio ali que tu não vai perder nada, não precisa saber de toda a história. Dom Drácula é um vampiro que estava cansado de toda aquela perseguição de caçadores, de correr atrás de sangue, e resolveu se mudar com a sua filha Sangria e seu amigo Igor, um corcunda ajudante. E eles resolveram se mudar para o Japão, mais exatamente em Negima, lá em Tóquio. Mas nesse lugar, Dom Drácula resolve se ocupar principalmente em correr atrás de belas garotas, das quais ele quer tirar o seu sangue, só que sempre acaba se dando mal e arrumando algum tipo de confusão. Sua filha, a pequena Sangria, é muito mais inteligente que o bobalhão do seu pai e passa a se inserir no círculo social dos moradores da região. Ela resolve frequentar então as aulas noturnas do colégio, porque ela não quer ficar longe de toda a movimentação e quer ficar principalmente longe daquele casarão mal assombrado. Só que para acabar com o sossego do pobre Drácula, duas figuras bastante pitorescas também se mudam para o Japão, que é o professor Von Helsing e Blonda. Qualquer semelhança com Van Helsing não é mera coincidência. Bom, talvez no nome e nas atitudes, porque na aparência não tem nada a ver. Ele pode ser considerado o vilão da história, mas acaba sendo responsável pela maioria das cenas engraçadas do anime. Helsing sofre de uma anemia e por isso quer a todo custo acabar com todos os seres que se alimentam de sangue. Então fica atrás do Dom Drácula tentando matar ele a qualquer custo. Convenhamos que é uma motivação meio né? Mas não dá pra exigir muito, essa era mesmo a premissa do anime. Além do mais, ele sofria de um problema que vocês não vão imaginar, que é a hérnia. Sim, ele tinha hérnia. A gente já viu muitos vilões com problemas aí do coração, problemas aqui, problemas ali, mas hérnia eu tenho certeza que vocês não viram. Já a Blonda acaba ocupando todo o seu tempo indo atrás do Dom Drácula para que ele morda ela. Sim, ela é completamente apaixonada por ele, mas ele não quer nada com ela, então fica fugindo dele o anime todo. As histórias desse anime são geralmente centradas nas perseguições de Blonda a Dom Drácula e nos planos de Von Helsing para capturá-lo. A série ainda tem uma certa dose de drama e um terror bem sutil. Bom, convenhamos também que toda essa história ela é bem bobinha, bem fraquinha, mas mais uma vez, era a ideia de Tezuka. Mas afinal, como que surgiu essa animação? Qual foi a ideia dela? E por que ela tem poucos episódios? O projeto de levar Dom Drácula para a TV começou ainda no início dos anos 80, quando o mangá foi encerrado depois de render 3 volumes encadernados. Apesar desse mangá não ter feito um grande sucesso, por algum motivo os grandes empresários japoneses
acharam que ia ser uma boa ideia lançar na TV, já que a programação da época estava carente de alguma programação inovadora, porque estava lotado do clichê de mechas e batalhas espaciais, que na época estava em alta. Então eles queriam que focasse em algo mais comédia e um entretenimento sem compromisso. Isso tinha tudo para dar certo, só que não. Com o fechamento da Mush Productions, que era uma propriedade do próprio Osamu Tezuka e responsável por quase todas as versões animadas de suas obras, a solução foi passar essa missão para outra produtora. Então entrou em cena a desconhecida Jim Productions, que até aquele momento não tinha feito nada de relevante. Mesmo sendo produzido por uma empresa terceirizada, Osamu Tezuka ficou em cima da produção. Ele queria que tudo fosse muito fiel ao mangá. Então ele resolveu supervisionar todo e qualquer rabisco, dublagem e tudo que fosse feito. Então no dia 5 de abril de 82, às 19 horas, estreava na TV Tóquio o anime Don Drácula. Tudo seria muito bom se não fosse por dois simples motivos. O primeiro é a instabilidade da equipe de produção. Tezuka não ficava satisfeito com o que era produzido, então trocou de diretor a todo momento. A série teve somente 8 episódios e nesses 8 episódios foram 4 diretores que rodaram por ela. E isso nos leva ao segundo lugar, que por conta da baixíssima audiência fez os patrocinadores abandonarem a produção. E você sabe como é que é, né? Uma coisa leva a outra, sem patrocínio não tem dinheiro. E com isso a série foi cancelada com apenas 8 episódios. Eram previstos inicialmente 26 que já estavam planejados e roteirizados. Só que tudo foi tão feio que a TV Tóquio retirou o anime do ar em menos de um mês depois da estreia, fazendo com que só 4 episódios dos 8 que foram produzidos inicialmente fossem exibidos na TV. E como o anime não teve nenhuma repercussão, ninguém nem lembrou e ficou por isso mesmo. A série completa, com todos os seus 8 episódios, foram exibidas somente lá no final dos anos 80 no Japão. Isso é uma vantagem que o Brasil leva, tá? Aqui a série foi exibida por completo bem antes. Não que seja grande coisa, porque né, a série não fez muito sucesso, mas é uma vantagenzinha. Fora do Japão, Don Drácula foi exibido em vários países europeus, mas de todos os lugares por onde passou, o anime é mais lembrado aqui no Brasil. Por falar em Brasil, ele chegou por aqui em 1984 em um pacotão de desenhos comprados da distribuidora Network. E o adquiriu junto a Pirata do Espaço e Super Aventuras. Na época, tanto Don Drácula como outros animes foram exibidos dentro do Clube da Criança da Manchete, comandado por ninguém menos que Xuxa. E pouco tempo depois foram passando em outros programas, como a Sessão Animada. Don Drácula ficou na grade da TV por 3 anos, o que é um feito e tanto, é emblemático, porque a série só tem 8 episódios, então ficar por 3 anos repetindo 8 episódios é muita coisa, né? Eu aposto que vocês nem sabiam que eram tão poucos episódios assim. Depois de sair da grade da Manchete, a Network, com seu selo de vídeo, lançou a série completa em 2 fitas, e fez com que Don Drácula fosse um dos raríssimos casos de animes lançados completos em vídeo aqui. Vale destacar a sempre competente dublagem brasileira, que ficou a cargo da Telecine, e como destaque a gente tem Paulo Pinheiro como Don Drácula e a grandiosa Miriam Fischer, a eterna Botan de Yu Yu Hakusho, como Sangria. O que aconteceu, papai? Minha filha, o que é que ele vai fazer na escola? Ele vai ensinar artes pra gente e pra todas as outras turmas noturnas também. Ele é aquele professor Helsing Sangria. Então você ouviu? Depois disso, o personagem ficou fora da TV por quase 7 anos, quando foi comprado pela CNT em outro pacote de desenhos. Por um pequeno tempo, o Vampiro foi exibido em horário nobre no canal, mas por causa da sua pequena duração ficou pouco tempo e acabou saindo da grade também. A última vez que Don Drácula foi visto na TV brasileira foi nos programas Tudo por Brinquedo e Sessão Desenho, ambos da CNT. Don Drácula é a prova que um anime, mesmo não tendo feito sucesso na sua terra de origem, pode fazer um grande sucesso em outros locais, como por exemplo o Brasil. Primeiramente eu quero agradecer vocês, é claro, por ter nos acompanhado até aqui. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Conheciam Don Drácula? Gostavam de Don Drácula? Faltou alguma coisa? Se espantaram com alguma curiosidade daqui? Deixe aí que a gente sempre lê e comenta todos os comentários, tá?
Outra coisa que eu quero agradecer é o site JBox, que foi o material fonte de pesquisa para esse vídeo. Fizeram um grande trabalho lá e a gente trouxe esse material para cá agora em forma de vídeo. Um grande abraço para vocês, até a próxima semana e tchau!